Olá, Serena. Tudo bem? Olá. No início da apresentação da galeria, estava a falar sobre a terceira visão, que era quando quando o artista já não consegue controlar, que é o significado que o próprio visualizador tem para com a obra. O seu trabalho trata muito sobre trabalhos de mídia e a ressignificação da imagem. Normalmente, o que é que se sente? Não é exatamente o que é que se sente, mas quais são os tipos de opiniões que apanha sobre a terceira visão? Sobre, Sobre os visualizadores, penso sim. o espectador. Às vezes eu nem sempre tenho o prazer de ouvir o que é que as pessoas pensam sobre o meu trabalho, como vos posso ouvir a voz, o que é bom. Gosto muito de saber o que é que, por isso não gosto muito não gosto de dar pistas. Claro, explicar o método não é mau, mas dar pistas porque há alguma aleatoriedade, mas há algum controle também do que eu combino. Mas encontro nos meus filhos um interlocutor interessante dos meus desenhos. Encontro neles e já me surpreenderam grandemente com interpretações que fizeram de coisas que estavam lá e eu é que não estava a ver. Portanto, já fui muito surpreendida, positivamente surpreendida por comentários, por associações que eu ainda tinha mantido algo espontâneas, que é juntar isto e não sei muito bem o que é que está a querer abrir, e depois perceber que tinha feito uma boa ligação, precisamente porque deu motivo para boas leituras. Isso é muito bom. Normalmente, qual é a sua relação com a imagem? Porque, deixa-te tratar, Sim. desculpe. É que normalmente dá para ver que tem vários momentos aqui, tanto de lírica quanto históricos e momentos culturais atuais. Normalmente encontra as imagens e encontra um significado possível ali, ou tem uma mensagem que quer passar na cabeça e procura as imagens que quer para poder mandá-las? É uma combinação das duas, mas sobretudo gosto de encontrar imagens e vou colecionando. Guardo-as de uma forma pouco organizada, às vezes é só por imagens encontradas em 2025, 26. Portanto, eu vou guardando, vou fazendo pastas por anos e não por temas. E depois muitas vezes até vou já compondo, se encontro uma imagem e depois de repente o texto para ela já começa a separar num outro arquivo que é já daqui vai nascer qualquer coisa. E as imagens, a minha relação com as imagens era uma boa pergunta. O que é que estavas a fazer? Qual é a minha relação com as imagens? É uma boa pergunta. Porque é logo uma relação crítica. Mas também profundamente maravilhada pelo poder que elas exercem sobre nós. Às vezes é uma imagem que eu tenho que desenhar porque é lindíssima, mas isso não, para mim não é suficiente. Ela tem que querer dizer mais qualquer coisa, então fica em stand-by. Fica em stand-by até aparecer outra imagem ou texto, que também produz imagens, não é? Ou texto que vá completá-la ou ressignificá-la de alguma maneira, e de uma maneira que para mim não pode ser. Eu quando desenho quero que esse desenho vá de alguma maneira abrir novos horizontes a quem o vê, não com a pretensão de que vai ser alguma chave para algum enigma da história do mundo, mas que nos ponha a refletir sobre alguma coisa, seja de ordem pessoal, trivial da nossa vida cotidiana, seja de ordem política, seja de uma questão de moral. E, sobretudo, as questões de moral, são as que mais me motivam, porque é a nossa possibilidade de começarmos a definir linhas sobre o nosso horizonte comum, o nosso território comum de pensamento, de ação, a nós humanos, como um todo. Isso é muito bom. E já agora, quando se torna espectador da sua própria obra,
Já aconteceu de encontrar mais do que um significado, porque nós estávamos aqui a passar e o que acontece é que tem a mensagem que o criador quis passar, tem a mensagem que o visualizador define como ser e como qualquer obra, o criador também se torna visualizador a certo momento. Quantas obras é que já viu e encontrou duplos ou terceiros sentidos? Porque quando nós estávamos aqui a passar, passámos por muitas obras que antes de dar o próprio significado, eu tinha outras menções que também ia encontrando e... Eu até quero saber delas. Frequentemente há detalhes que às vezes porque eu desenho alguma coisa que não estava lá e que eu estou a sonhar da imagem, já me aconteceu. Que a imagem fotográfica, porque eu alimento-me de imagens fotográficas, eu estou a devolver à circulação pela manualidade, pela unicidade da imagem desenhada, produtos dos mídia, mas eles às vezes chegam-nos de formas difusas que eu também gosto de replicar, a própria fotografia, anula algumas manchas, induz outras, às vezes pelo ruído da imagem, porque interessa-me imagens às vezes que tenham algum ruído, e às vezes acabo por desenhar alguma coisa que não estava lá, em que estou a ser levada pela imagem que estou a querer compor. Outras vezes é a associação que é criada que me surpreende mais ainda, portanto, num nível mais profundo do que eu estava à espera. Mas acho muito interessante que digas que os autores são espectadores do seu próprio trabalho, porque há uma pequena conferência do Marcel Duchamp, que é um artista que eu admiro muito, precisamente porque também é um artista conceptual e também no sentido, eu é que me corrijo nele, em que procura, com o trabalho, desafiar o pensamento e até com piada, com humor e com sentido político e geoplanetário. Ele tem uma pequena conferência chamada O Ato Criador, que ele fala precisamente disso, em que no momento em que se dá a criação, o ato criativo, o criador é como se fosse, imagine uma máquina fotográfica daquelas do Spiegel Reflex, não é? Tipo aquela, em que quando nós fotografamos esse momento nós não vemos o que fotografamos porque o espelho levanta para registar no negativo o que está lá fora. E é essa a metáfora que eu encontro naquele texto, porque no momento da criação o Marcel Duchamp também diz que o artista não está em plena posse, não domina totalmente o seu trabalho. E é depois desse ato criador que ele se afasta e é espectador do seu trabalho, tal como é espectador, esse espectador universal, diz ele, assim, não estou a citar, estou só para parafrasear a ideia, de que é simultaneamente o do passado, porque o artista do presente, ele, todos nós, vemos obras que o tempo nos legou, muitas vezes reabilitando artistas que estavam esquecidos. Portanto, os que nos chegaram foram muitas vezes reabilitados por espectadores e não por eles próprios. Os espectadores do presente, que validam muitas vezes os artistas, porque os artistas, claro que têm intencionalidade, isso é essencial na arte, não há arte sem intenção. Por isso é que uma máquina não faz arte, ou por isso um elefante, como se chama de um elefante que pinta muito bem, não é artista, porque não tem intenção naquilo que faz. Isto era uma conversa até com William Burroughs, tinha a propósito também dessa combinação de sentidos. Um elefante ou um macaco, porque houve essas experiências de pensar, ok, qualquer um pode ser um artista, mas é preciso haver intencionalidade. E nesse quadro da intencionalidade, muitas vezes o artista está sozinho. Não terá a sua intenção só, e como o próprio Duchamp diz, e eu reconheço, a intenção do artista tem que se cruzar de alguma maneira com o coletivo que o vê, onde ele próprio se insere. Mais ainda aqueles do futuro, aqueles que poderão ainda ser os tais espectadores que vão reabilitar alguém esquecido, escondido. E eu, no fundo, também faço isso, porque claro que estamos diante de imagens que foram célebres no seu tempo, seja aqui uma Marie Antoinette,
do Van Dyck, seja o He Who Gets Slapped, do filme dos anos 20, filme mudo. São imagens que estão aí, foram reconhecidas no seu tempo, mas podem voltar à circulação. E é também esse recuperar de imagens que eu faço. Obrigada. É? Acho que já foi o tempo. Já, não tens mais... Podes ainda? Posso continuar? Podes. Ok, obrigada. Tem medo que ressignifiquem as suas mensagens? Uma boa, ótima questão. Depende. Claro que tenho medo que me ponham palavras na boca que eu não disse, tal como tenho medo que coloquem ideias nos trabalhos que eu não tenho. Mas acho que qualquer um de nós, neste momento, tem essa suspeita, tem medo dessa suspeita. Porque vivemos num momento histórico muito disciplinador da opinião própria, muito disciplinador da opinião correta, muito disciplinador, e é disso que tenho medo, porque isso, de alguma maneira, pode-nos deixar proscritos, socialmente proscritos, não é? Intocáveis. Não, com aquele já não me dou, porque fez isto com esta intenção e teve esta leitura. Portanto, de uma forma muito honesta, tenho tanto receio como qualquer um de nós que as nossas palavras ou que as nossas imagens sejam mal interpretadas ou, sobretudo, mal usadas. Mas julgo que trabalho com ambiguidade suficiente para não me comprometer com nada. Isso é bom. Já agora, o que é que acha da cor nos seus trabalhos? Eu vi que tem muitos poucos trabalhos que têm a utilização da cor. E eu entendo que a principal parte fundamental do seu trabalho seja a ressignificação da imagem, então é muito pela forma e tonalidade e não propriamente pela cor, mas existem algumas que têm a existência. Qual é o papel da cor para si nos seus trabalhos? Pois, eu tenho andado a fugir da cor nos últimos anos, nos últimos anos mesmo. Talvez porque a minha vontade seja mesmo não que o desenho, que o objeto que eu estou a produzir seja agradável. Eu pretendo é que ele passe uma mensagem, independentemente da recepção dessa mensagem. E por isso talvez porque lá está, porque é que eu não procuro tanta cor. Agora ensaiei, e às vezes elas vão aparecendo pontualmente, alguns elementos, mas é mais gráficos na cor. E quer dizer, eu estudei pintura, fiz pintura durante muito tempo, onde a cor tinha um papel muito importante. Tenho um colega e amigo de faculdade, ele é de escultura, que dizia que de alguma maneira eu estou a voltar ao meu tempo de fotografia na Alemanha, quando estudei, e que ficou, porque foi muito marcado, esse ano letivo foi muito marcado pela fotografia a preto e branco. Eu estudei na Fachhochschule Bielefeld, tínhamos de facto condições excepcionais para trabalhar fotografia. Era um politécnico dedicado à fotografia, portanto o Erasmus, fui de pintura para fotografia, e gostei muito do trabalho do professor que tive, do Gottfried Jäger. Era um grande pedagogo, e se calhar estou a voltar a esse bom... Fartei-me de fotografar e fartei-me de revelar, e gostei muito de trabalhar com fotografia a preto e branco. Se calhar também estou a regressar a essa casa, não é? Mas ao mesmo tempo, porque há uma função, não digo comunicativa, mas se calhar também resgatar a imprensa, porque o preto e branco também é a ideia de fotocópia. Eu acho que isso tudo está presente, de cópia rápida, das fanzines, tem uma intenção comunicante mais forte. A cor pode distrair, e se calhar essa é a análise verdadeira de porque é que eu fujo da cor num mundo tão colorido, não é? Portanto, um mundo tão colorido, e onde os ecrãs estão tão coloridos e é tão explosivo, se calhar retorno da combinação da imagem e texto de uma forma mais crua, como o preto e branco. Faz sentido.
Não sei se isso é uma boa pergunta. Não é uma má pergunta para se fazer, mas normalmente quando se ressignifica alguma obra já existente, e ainda para mais por causa da própria existência do tempo e da própria ressignificação da história, a própria imagem ou referência que foi utilizada acaba por ganhar um significado novo, e com isso tudo aquilo que foi utilizado acaba por ser ressignificado consigo também. Já fez isso propositadamente ou já teve medo que isso acontecesse com alguma obra? De trazê-lo ao presente, alguma coisa, alguma imagem do Sim, passado? eu estou mais a dizer isto porque, por exemplo, uma das obras que está na outra sala, que está ali lá do fundo, aquela que tem a rapariga a limpar a mesa, Kitchen Maid, a Kitchen Maid, do It's Separate, exatamente. é uma uso do Velázquez. Exatamente. Um dos significados que eu apanhei antes de ter começado a falar sobre a obra foi muito da situação atual dos Estados Unidos, onde eles estão a apagar momentos históricos sobre a escravatura, momentos de guerra, alguns erros que eles cometeram e que para eles não são importantes de estar na história. Era mais sobre isso. Eu fiz aquele quadro precisamente porque acho que a história não dá para apagar. E o quadro, para vos contextualizar a voz, auditório, é um célebre quadro do Velázquez de 1617 ou 18, uma das suas primeiras pinturas. Aparece uma menina, uma escrava, numa mesa de cozinha, e por trás está uma cena que só foi descoberta em 1933, que é a ceia em Emaús, uma passagem bíblica. Velázquez com certeza teve escravos, e teve. Há um célebre escravo seu que também era pintor. Aquela menina está com ar assustado. Eu, pelo menos quando estava a desenhar, eu senti que era uma criança pela redondeza da sua cara, e pelo ar algo assustado, que ela poderia ter feito algum disparate na cozinha. E tenho uma borracha incrível que os meus pais me trouxeram de Roma, a dizer errare humanum est. Os romanos também nos colonizaram, nós iberos, trouxeram-nos coisas incríveis, também nos desterritorializaram, ou seja, era uma das estratégias de governo dos romanos, era retirar pessoas das suas... Sua terra natal e relocalizá-las noutra zona, para lhes retirar a força política. Mas nós não podemos apagar isso da história, porque esta é a história, por exemplo, de Portugal. Tal como foi a história de Portugal, o comércio de escravos e desterritorializar pessoas de África e levá-las para outro continente e fazer dele outra coisa. Tivemos nessa história. Eu não acho sábio alguém que queira apagar a história, porque a história está lá, não fomos diretamente nós que a fizemos, portanto não podemos ter essa culpa, carregar essa culpa, mas temos que carregar a lembrança dela para não cair em erros semelhantes, análogos ou futuros sobre a exploração de humanos por humanos, que é uma coisa tremenda e que ainda acontece, às vezes sob forma mutualizada, mas ainda acontece de uma forma muito crua, e por isso, apesar de errar é humano est, tal como a borracha não consegue apagar o desenho, também nós não conseguimos apagar a história, portanto mais vale ela estar lá, aliás, deve estar lá, apagar a história é crime, porque é pagar a própria, é pagar as pessoas todas que sofreram. Portanto, enquanto houver história para contar, ela deve ser contada, e esperando que nos faz dirigir para um mundo melhor, mais livre e mais justo. Obrigada, Flávia.